Olá, pessoal! Estaremos dando início ao nosso TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, com o tema Depressão Pós-Parto. Subtítulo: O papel da enfermagem na depressão pós-parto. O nosso trabalho é um estudo de caso, orientado pelo professor Cleiton de Jesus Santos, tendo como componentes eu, Márcia Lima Santos, Nathalie Silva Piccoli, Thalita Costa Gil, Tédnia Neves Santos e Zilda de Souza Carneiro. Olá, meu nome é Márcia Lima Santos. Vou estar dando início à introdução do nosso TCC com o tema Depressão pós-parto. No período de pós-parto, a mulher fica muito vulnerável, sensível e cansada, necessitando de ajuda não somente para se recuperar fisicamente do parto, mas principalmente para se equilibrar emocionalmente. É para este momento que o técnico de enfermagem precisa estar preparado, pois não cuidará apenas dos curativos, risco de infecções e dores da mãe. O técnico em enfermagem deve estar preparado para lidar com a ansiedade, o medo e o receio que surgem na puerpério. Além dos cuidados com a criança que acabou de chegar, a parturiente também precisa de atenção, orientação e apoio na sua recuperação pós-parto, principalmente porque podem ocorrer complicações neste momento. Aqui, a enfermagem tem um papel muito importante, pois tem preparo técnico para desenvolver todos os cuidados necessários à recuperação e prevenção de possíveis riscos. A depressão pós-parto é um tempo para caracterizar quadros de transtornos depressivos manifestados após o nascimento do bebê até o seu primeiro ano de vida. A depressão é conhecida como uma doença da sociedade moderna, pode ser de forma grave ou apenas um sintoma manifestado por um estado melancólico. Os sintomas apresentados pelo indivíduo fazem com que ele tenha dificuldade em organizar os pensamentos, fazendo-se rotinas e alterando as suas atitudes e discernimento sobre si, afetando-se a sua vida social, onde o mesmo passa a enxergar diferente o mundo apesar em que se vive. O acompanhamento do profissional de enfermagem é importante para a mulher neste período da vida. Qual é o papel do técnico de enfermagem na depressão pós-parto? As circunstâncias que aumentam os riscos de uma mulher vir a desenvolver depressão pós-parto podem variar conforme o local e a cultura da população estudada. Porém, alguns estudos encontram relação do diagnóstico às seguintes condições: história prévia de depressão ou ansiedade, baixo nível de socioeconômico, história prévia de abuso físico e psicológico, violência doméstica, relação conjugal problemática, ausência de rede de apoio, eventos da vida estressores antes, durante ou depois do parto, idade materna abaixo de 18 anos, via de parto cesariana. O objetivo deste trabalho foi realizar uma pesquisa bibliográfica para identificar quais os principais sinais e sintomas da depressão pós-parto, tendo como objetivo específico discutir os conflitos psicológicos que podem ser vividos pela mulher no puerpério, além de tecer considerações clínicas sobre o tratamento psicológico da depressão pós-parto, compreender a atuação do técnico de enfermagem no puerpério mediante a importância que o mesmo tem neste momento delicado do surgimento da vida. O presente estudo trata-se de uma descrição com abordagem qualitativa, realizada através de um levantamento bibliográfico em diferentes plataformas de pesquisas como CAPES e Cielo. Temos relacionado sobre os sinais e sintomas da depressão pós-parto em puerpérias, de modo a permitir a visibilidade aos profissionais de saúde que alcançam as mulheres durante sua fase reprodutiva. Dessa forma, foi possível construir um referencial teórico acerca dos sinais e sintomas da DTP,
em puerpérios. A partir deste, discutir sobre esse tema que atualmente se apresenta em grande evidência, tanto em escala nacional quanto internacional. Olá, meu nome é Nathalie Silva Piccoli e eu vou falar sobre a depressão pós-parto. A depressão pós-parto é uma condição conhecida como considerável caso de morbidade materna, com grande importância na saúde pública. Além das grandes consequências na vida materna, a depressão pós-parto afeta também o binômio mãe e filho, como a convivência familiar. Ocorre mundialmente, variando de acordo com a região, e apresenta uma incidência que varia de 10 a 20% na estatística de um caso para cada 1.000 mães. Na etiologia, a depressão puerpéria pode estar associada ao fato biológico, que sustenta a presença de uma vulnerabilidade hormonal ou genética, e ao fato psicossocial, que acredita que há transformações ocorridas na vida da mulher durante a gestação e após o parto pode estar atribuída para o desenvolvimento de uma depressão pós-parto. Saliente-se que esse tipo de depressão pode aparecer ser fruto da adaptação psicológico, social e cultural inadequada da mulher frente à maternidade. O diagnóstico de depressão pós-parto. Ele é dado pelo médico psiquiatra com apoio de um psicólogo. Porém, o enfermeiro da atenção básica, durante a assistência no pré-natal, pode ser muito importante para o reconhecimento de sinais e sintomas associados à depressão pós-parto. Por ser o profissional que acompanha a mulher durante o pré-natal, quando no período puerpério, o enfermeiro é peça fundamental para o diagnóstico precoce desse quadro depressivo. Tendo em vista que o enfermeiro é o profissional que está mais próximo da mulher durante a gestação e também no pós-parto, é necessário que este saiba identificar fatores ou condições que sejam consideradas risco ou agravantes para a saúde da mulher, como a depressão pós-parto. Portanto, é de grande importância que o enfermeiro possa prestar uma assistência diferenciada para a portadora de depressão pós-parto, favorecendo assim uma boa e rápida recuperação. Os principais sinais da depressão pós-parto, que seria tristeza, choro fácil, ansiedade, mudança de humor, pouca concentração, problemas para dormir, que geralmente tem início em 3 dias após a chegada da mãe com o bebê em casa, podendo durar de 2 a 3 semanas. Passando dos 45 dias, pode indicar um transtorno ou alguma alteração emocional significativa, como a depressão pós-parto. É importante lembrar que uma mãe com depressão não significa que ela não ame o bebê ou vai rejeitá-lo. Muitas vezes ela quer cuidar e não tem energia. A depressão pós-parto pode aparecer até os 2 anos após o parto, porém é preciso analisar todo o contexto histórico dessa família. Os fatores de risco da depressão pós-parto, que seria histórico de depressão durante a gestação ou em outros momentos da vida, perdas gestacionais, gravidez indesejada, gravidez na adolescência, ansiedade gestacional, possuir diagnóstico de transtorno bipolar, membros da família com depressão ou problemas financeiros. Os principais sinais de depressão pós-parto. Os sintomas geralmente são confundidos com a bebê blue, porém são mais intensos e duradouros, podendo começar até 6 meses após o parto. Precisamos levar em consideração que cada indivíduo é único e pode apresentar sintomas diferentes, porém, entre os principais temos mudança de humor severa, humor depressivo, ansiedade, choro excessivo, angústia, falta de energia e motivação, medos que antes não tinha, alteração de apetite, insônia, dificuldade em tomar decisões ou pensar com clareza, perda do interesse e prazer nas atividades que a mãe costumava realizar, diminuição ou perda da libido, desconexão com o bebê, cansaço extremo, dificuldade de concentração ou tomar decisões, sentimentos de indignação ou culpa, vontade súbita de prejudicar ou fazer mal ao bebê, pensamentos da morte ou suicídio acompanhados de desespero constante. Como prevenir a depressão pós-parto? Incentivar a mulher a cuidar de si mesma e da saúde mental, dormir bem, manter uma alimentação saudável,
fazer exercício físico, receber apoio do companheiro, familiares e amigos, manter pensamentos positivos, evitar o isolamento, ficar longe de cafeína, álcool e outras drogas. O tratamento da depressão pós-parto. O tratamento depende do grau do problema ou pode incluir ou não o uso de medicamentos. Nos casos de grau mais leve, é tratado com um psicólogo utilizando-se da terapia. Em casos mais avançados, é necessário passar também por um psiquiatra para incluir tratamento medicamentoso. Se não for tratado, a depressão pós-parto pode se agravar, interferindo na vinculação mãe e bebê e trazendo complicações futuras para ambos. Olá, meu nome é Thalita Costa Gil e eu vou estar falando da depressão pós-parto ao infanticídio. O crime de infanticídio tem sido muito discutido, é um tema muito discutido ao longo da nossa história, porque tem provocado sentimentos de reprovação por apresentar uma contradição ao que se espera do papel materno, que é o cuidado e a proteção da criança. No Brasil existe o artigo 123 do Código Penal que tipifica o crime de infanticídio como circunscrito à mãe. Ele é definido como matar sob a influência do estado puerperal. Pode ser durante o parto ou logo após. Para esse crime é indicado uma pena de detenção de 2 a 6 anos. Nesse atual Código Penal, o sistema baseia-se no sistema fisiopatológico, apoiando-se no estado puerperal da paciente. Sabemos que o puerpério, do ponto de vista biológico, que vai do período da dequitação, que é o deslocamento e a expulsão da placenta, à volta do organismo materno às condições pré-cavídicas. Muitos estudos no Brasil apontam a prevalência da depressão pós-parto entre 12% a 19%. Os diagnósticos são muito semelhantes a episódios depressivos em qualquer outro período de nossa vida, qual a gente se sente triste, se sente deprimido, situações que nos causam dor. E esses sintomas, normalmente, a puérpera, começam a se manifestar em período anterior ao parto, né? As puérperas também podem experimentar intenções suicidas e pensamentos de morte, bem como psicóticos quando não recebem tratamento adequado para a depressão. Às vezes, se torna mais difícil ainda de distinguir a depressão pós-parto da psicose puerperal, na qual também são sintomas identificados de humor deprimido. Nos quadros psicóticos, esse sintoma está atrelado à mudança rápida de humor, alucinações, hipomania e confusão mental. A psicose puerperal é mais rara e de início abrupto, tendo incidência de 0,1 a 0,2% dos casos. Estudos apontam que de 2 a cada 3 mulheres, os sintomas teve o início nas 2 primeiras semanas após o parto. Além dos sintomas já mencionados, o quadro caracteriza-se por agitação psicomotora, delírios, insônia, angústia e prejuízo de memória indesejada e ocultada no âmbito social, além também da não realização do acompanhamento pré-natal, o que é de devida importância. Vou estar falando também da depressão pós-parto e a interação mãe-bebê. A puérpera com depressão pós-parto não demonstra afeto pela sua criança. Essa rejeição pelo bebê pode prejudicar bastante o seu desenvolvimento. Os bebês filhos de mães depressivas são muito susceptíveis ao retardo no desenvolvimento cognitivo e social. Pode ocorrer de ter alterações no sono, problemas gastrointestinais, distúrbios no ganho ponderal e dificuldade no crescimento. Esses bebês normalmente precisam ser cuidados por terceiros, porque a mãe ela se sente incapaz de cuidar da criança, deixando de alimentá-lo, deixando de trocar fraldas, amamentá-lo, o que seria um procedimento primordial para o desenvolvimento saudável de uma criança. Esse distanciamento do bebê pela necessidade de precisar de
ser cuidado por outras pessoas pode prejudicar ainda mais os vínculos afetivos entre mãe e filho e fortalecer o sentimento de inadequação materna. A depressão pós-parto pode trazer prejuízo tanto para a vida materna quanto para a criança. Então, devemos ressaltar o quão importante e o quão indispensável é que a mulher receba uma assistência qualificada e que busque principalmente prevenir a depressão pós-parto. A Estratégia da Saúde da Família, sigla ESF, e a Depressão Pós-Parto, sigla DPP. A Estratégia de Saúde da Família é um modelo de assistência à saúde que visa desenvolver ações de promoção e proteção à saúde do indivíduo, da família e da comunidade, por meio da atuação de equipes que fazem um atendimento na unidade local de saúde e na comunidade, e que tem como objetivo principal a superação do modelo centrado na doença. Essa relação favorece a constituição de vínculos e a corresponsabilização entre os atores envolvidos no processo de cuidar. No que se refere à saúde da mulher, a assistência ao pré-natal, justamente com cuidado, deve ser realizada integral e universalmente. O pré-natal configura-se como consultas programadas e realizadas pela gestante, com os integrantes de equipe da saúde, a fim de monitorar a evolução da gravidez e preparar a gestante para o parto, o aleitamento materno e os cuidados com o bebê. Tais consultas também objetivam a detecção de doenças maternas, a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento das complicações de gravidez, além de exercer a vigilância do crescimento da vitalidade fetal. Na política de humanização, o acolhimento é um aspecto essencial, que se inicia com a recepção da gestante na unidade de saúde, responsabilizando-se pela mesma e garantindo a atenção necessária. Depois de acolhida, as gestantes são submetidas a uma avaliação inicial por meio de consultas de enfermagem e médicas. Espera-se que a união de forças entre os profissionais de saúde e os familiares seja capaz de transformar a etapa da DPP em uma fase que a mulher possa sentir-se mais segura e confiante para expor seus sentimentos, sentindo-se acolhida e ajudada. Dentre os profissionais de saúde, os enfermeiros devem estar sempre atentos e, quando necessário, informar a família que algo não está bem com a puérpera e vice-versa. Durante o período gestacional, a mulher está exposta a muitas exigências, passando por um momento de adaptação e reorganização corporal, hormonal e familiar e social. Nesse momento, essa mulher fica suscetível a desenvolver depressão pós-parto, principalmente se esta não for acolhida pelos familiares e pela equipe de saúde. O papel da enfermagem na depressão pós-parto. Cabe à enfermagem a produção de saberes específicos da área que visem subsidiar práticas que possam vir a se tornar estratégias, ferramentas teóricos práticos para o cuidar diante da depressão pós-parto, mantendo a ideia fundamental que se trabalhe visando a detecção precoce na depressão pós-parto, proporcionando às puérperas apoio necessário para superar os desafios de ser mãe. Sendo assim, conclui-se que o enfermeiro tem que estar apto a realizar diagnóstico de depressão pós-parto, já que está tão presente nas visitas e consultas, podendo criar um vínculo com a mãe e a família. Assim, estando mais perto, é mais fácil de detectar os sintomas e ajudar no tratamento da depressão pós-parto, com finalidade de melhorar a saúde da mulher, diminuindo a quantidade de danos causados pelos distúrbios. Esse olhar holístico
é um diferencial no cuidado da enfermagem voltado às gestantes e puérperas, visto que as medidas e ações de cuidado integral baseados na sistematização de assistência de enfermagem durante essa fase poderá ajudar na prevenção das diversas complicações provenientes da DPP. A abordagem correta das orientações sobre depressão pós-parto. Nesta abordagem, trata sobre a forma mais adequada que o enfermeiro deve repassar as informações e orientações sobre a depressão puerperal, objetivando com essa ação minimizar futuras complicações à puérpera. Mas para o enfermeiro abordar a puérpera de uma forma eficaz, é necessário, primeiramente, estabelecer uma relação de confiança com a paciente para conseguir, por meio de uma anamnese, detectar sinais e sintomas sugestivos de uma possível depressão puerperal. É a partir daí você consegue identificar alguma que pode apresentar depressão pós-parto. Reconhecer o estado depressivo da mãe é essencial e às vezes complexo pelas queixas psicossomáticas que podem sugerir apenas problemas orgânicos. É através das orientações de vigilância desses profissionais que será possível a detecção precoce dos novos casos, contribuindo dessa forma para a redução da prevalência de depressão pós-parto. Considerações finais. Com as realizações desse trabalho, pode-se concluir que os estudos analisados demonstraram que a mulher, durante o período gestacional, se encontra mais sensível e necessitada de carinho, apoio e ajuda da família. A família geralmente que oferece o primeiro suporte, repassando os conhecimentos transmitidos de geração a geração. A depressão pós-parto pode ser prevenida ou ser iniciada a intervenção terapêutica de forma precoce, que possibilitará uma evolução mais favorável, diminuindo sintomas depressivos residuais, melhorando o desempenho social e, principalmente, melhorando o relacionamento mamãe e bebê, o que facilitará o seu desenvolvimento. Algumas questões são de grande relevância para identificar as mulheres com maior risco para desenvolver depressão no período puerperal, tais como episódios depressivos anteriores ou durante a gravidez, história familiar de transtorno do humor, fatores estressores ao longo da vida, abuso sexual da infância, uso nocivo de bebidas alcoólicas e outras substâncias psicoativas, apoio familiar prejudicando principalmente do cônjuge, a decisão de interromper as medicações antidepressivas durante a gravidez. Portanto, visitas domiciliares ou as consultas de pré-natal são de extrema importância para avaliar esses fatores. As alterações psíquicas mais frequentes no puérpero são crise de choro, nervosismo e tristeza, muitas vezes acompanhadas de alteração do sono. Esses sintomas podem configurar um quadro compatível com baby blues, ou seja, o início da depressão pós-parto, o acompanhamento e o diagnóstico diferencial, permitindo a intervenção mais apropriada. A partir dos resultados obtidos com o levantamento bibliográfico, pode-se inferir que o desenvolvimento da DPP por puérperas proporciona uma série de sintomas nas mesmas e que os sinais apresentados podem advir dos fatores sociais e mentais. Os profissionais da área da enfermagem são um importante aliado na contribuição para a prevenção, orientação e detecção precoce da DPP, podendo refletir sobre a qualidade
atendimento prestado às mães no período gravídico e também no pós-parto. Contudo, é necessário ressaltar a importância dos profissionais na área da saúde no geral, sobre o papel em desempenhar na detecção dos sinais e sintomas do DPP precocemente, com o intuito de impedir o sofrimento das mães e maiores consequências para o bebê.